Boa noite, gente. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, que as coisas vão começar a se mexer na sua vida, que aquilo que está parado, você vai ver Deus agindo e mudando essa situação. Olha para mim. Às vezes, o que falta para uma pessoa prosperar é ela se expor, ela ter uma fé que ela se expõe, que ela não tem medo de Deus falhar. Quem já leu esse livro do George Miller? Alguém aqui já leu? Me abençoou muito, muito esse livro, muito. Você pode adquirir quando acabar o culto, mas olha bem para mim, me abençoou muito. Por quê? Porque é um tipo de fé que se arrisca. Ele estava no orfanato, cheio de crianças com fome, e ele mandou as crianças agradecerem a Deus. Agradeçam a Deus pela comida, mas não tinha comida. De repente chega um homem, dono de uma padaria, se sentiu incomodado, fez pão e trouxe para ele sem ele pedir. E o pão chegou. Mais um pouco, quebra um caminhão com leite na frente do orfanato. E o rapaz falou: olha, nós vamos perder todo o leite, pode deixar aqui para vocês? Ele falou: bem-vindo, pode vir. Chegou na hora certa. O que eu quero que você entenda? Ele se expôs para crianças, ele chamou crianças para agradecer a Deus sem ter nada. Ele poderia ser frustrado ali, mas Deus sabia que ele estava dependendo dele, e Deus honrou. Se Deus tiver que incomodar alguém, Ele incomoda. Se Deus tiver que tirar o sono de alguém, Deus tira. Se Deus tiver que fazer alguém lembrar de você, Deus faz. Se Deus tiver que fazer quebrar um caminhão de leite, Ele faz. Mas Ele honra quando você depende dEle, quando você conta com Ele, amém? Quando você não tem medo de se expor. Aí se eu fizer isso e der errado, não dá errado com Deus dá certo. Se eu fizer isso e não acontecer, com Deus acontece, amém? Quando você tem essa fé de depender de Deus, de arriscar, de não ter medo, então dá certo. Você está pensando que esse templo foi construído com 1 bilhão na conta? Foi? Você está pensando que nós tínhamos 1 bilhão na conta? Foi quanto custou na época? Está pensando que nós tínhamos 1 bilhão e falou assim: agora vamos construir o templo? Foi na fé. Foi tudo ou nada. Mas Deus honrou, sem precisar pegar empréstimo de ninguém. Deus foi honrando, foi dando condições, porque Ele viu que era para Ele, estavam na dependência dEle. Não tenha medo não, tá? Não seja tímido. Claro, primeiro lugar é o reino de Deus, primeiro lugar é o Espírito Santo, primeiro lugar é a salvação. Isso ninguém discute aqui. Mas tenha ousadia para que a sua vida glorifique a Deus, para que a sua vida mostre Deus, e para que você seja também contado para fazer a obra de Deus avançar nessa terra, porque Ele quer te prosperar, não para você ostentar, mas para você sustentar a obra dEle, amém? Tenha essa ousadia. Viu o que ele falou? Eu sou obreiro, mas minha mulher estava passando necessidade, chorando, gemendo, tendo falta das coisas, eu não aceitei aquilo. Ele falou: eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que chamar a atenção de Deus para essa área. Ou seja, já tenho o Espírito Santo, agora eu vou usar minha fé. Usou a fé e está dando certo, e vai dar certo para você também. Agora você vai fazer uma oração aqui diante do altar. Se você quiser entrar em aliança com Deus, faça a sua parte, de vir toda segunda-feira. Cadê sua aliança? Não tire ela do dedo, obedeça o que vai ser ensinado para você aqui. Quando você dobrar os joelhos, seja sincero com Deus. Fala: me ajude. Eu vim aqui porque eu tenho visto o Senhor mudar a vida de tanta gente. Eu vim aqui porque falaram que o Senhor ia me abençoar. Se o Senhor está aqui mesmo, me ajude. E quando você se levantar, você vai se levantar com Deus para viver uma vida diferente. Agora faça a sua parte vindo todas as segundas-feiras. Você vai ver que você vai terminar esse ano bem. Se você quiser, dobre os seus joelhos aí agora, diante do altar. Se você tem qualquer problema de joelho e não puder ajoelhar, você estende a mão para o altar, mas feche os olhos. Deixa eu orar por você, e você também pode fazer a sua oração. Meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas que dobram os joelhos diante do altar.
e pedem com fé, para que o Senhor entre em aliança com elas. Elas não podem levantar sozinhas, elas não podem levantar para viver a mesma situação que estão vivendo, não tem sentido. Elas virem aqui, entrarem nesse lugar e não acontecer nada. Abençoe a vida delas, meu Pai, seja com elas e faça o que ninguém pode fazer. Quando elas se levantarem, que elas creiam que não estão mais sozinhas e que o Senhor vai colocar a mão para que dê tudo certo daqui para frente. Em nome de Jesus, ajude elas, meu Pai. E se você crê que Deus vai te ajudar, diga amém e graças a Deus. Podem voltar para o seu lugar. Você que está no lugar, levante sua mão da aliança. Quem está aqui na frente pode retornar para o lugar. Quem está no lugar, levante a mão da aliança. Diga comigo assim: meu Deus, em nome de Jesus, me dá essa ousadia, essa coragem. Tira de mim toda timidez, todo medo de se expor. Diga: meu Pai, me ensina a depender de Ti, me ensina a fazer o que a ocasião está pedindo. Não deixe o medo me dominar, mas me dê coragem para obedecer a Tua voz, a Tua direção, para que eu faça a diferença. Venha prover, meu Pai, o que eu estou precisando, para que o Teu nome seja glorificado. Diga: eu estou levando a sério a minha aliança com o Senhor. Abençoe em nome de Jesus, amém. Eu falei à tarde que quando eu não era da igreja, o meu padrasto começou a ir primeiro, e lá em casa chegou uma carta de, não sei se você já recebeu, de uma mulher envolvida com os encostos, que mandava a carta e mandava você passar para 3 pessoas, senão sua vida ia se atrasar. Já recebeu isso? Eu recebi essa danada dessa carta. Ou você passa para 3 pessoas, ou sua vida vai ficar azarada, atrasada. E meu padrasto pegou a carta dele e rasgou. E eu falei para ele assim: eu posso rasgar a minha? Ele falou: não sei. Você não é da igreja, rapaz? Então rasga a minha. Ele falou: não, é problema seu. E eu falei: você quer dizer que eu vou rasgar e vai atrasar a minha vida? Ele falou: não sei. Aí que piorou mesmo. O medo. Eu não estava bem com Deus, eu não conhecia Deus. Falei: custa, por favor, custa você pegar e rasgar essa carta para mim? E eu fiquei brigando com ele. Você quer dizer que vai acontecer coisa ruim? Eu falei: não sei, rasga. Eu falei: eu não vou rasgar não, com medo. Aí eu fui para a igreja. Aí acabou o medo, acabou tudo. E hoje eu não tenho medo de nada, porque eu conheci que é mais forte do que tudo. Deus é mais forte do que tudo e do que todos, e você tem que estar com Ele. Por isso que eu bato nessa tecla para você vir quarto e vir domingo, que eu quero que você tenha o que nós temos, amém? Não é medo de carne, nem medo de inveja, nem medo. Hoje eu não tenho medo de nada, porque eu sei que Deus é comigo, e eu quero que Ele seja com você também. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco através dessa palavra. Não adianta nós pregarmos se o Senhor não falar, não convencer, não abrir o entendimento, não dar ouvidos espirituais. Não vai adiantar nada. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar minha boca, que o Senhor possa falar com cada uma dessas pessoas. Nós precisamos te ouvir. Então abençoe essa palavra, que sirva para despertar, fortalecer e abençoar todos nós. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Diz assim: e ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta, eu vou continuar lendo, mas eu quero te explicar o que aconteceu aqui. O casamento em Israel, a cultura judaica é diferente da nossa. Nosso casamento dura horas. A cultura deles era que o casamento duraria 7 dias. Os noivos, a família dos noivos se preparavam para que houvesse comida e bebida durante os 7 dias. Senão, aquele casal já começava sendo envergonhado, a família ficava constrangida e a coisa era pesada. Nesse casamento, eles fizeram uma coisa que você deve fazer. Eles convidaram Jesus. Quando Jesus está presente, ele evita vergonha. Quando Jesus está presente, ele honra, ele transforma situações, ele faz milagres, ele traz existência o que não existe, ele faz o pouco se tornar muito, ele muda, ele se manifesta. E ele foi convidado. Você já viu que quando nós começamos o culto, sempre nós dobramos o quê? Os joelhos. Eu sempre fiz isso, meus companheiros sempre fazem isso na Igreja Universal. Você nunca viu nós entrarmos daquela porta e vir direto para o púlpito? Nós dobramos os joelhos, convidamos Jesus para abençoar o culto, para nos dar direção, para nos inspirar, porque nós dependemos dele. Se você convidar Jesus para tudo que você faz, então vai dar certo. E se você convidar ele para morar em você, aí que vai dar certo mesmo. Vai dar certo aqui, vai dar certo na eternidade. Agora, acabou o vinho. Que notícia desagradável para o esposo, para a esposa, para a família deles. Tinham acabado de casar, ia ser a primeira vergonha deles. E Maria tomou conhecimento que acabou o vinho. Ela não ficou falando para os outros, ela foi até o Senhor Jesus e comunicou a ele, falou: acabou o vinho. Jesus disse assim: mulher, o que tenho eu contigo? Jogou pesado, falou forte. Você sabe que tem gente que não podem falar forte com ela, né? Porque ela fica logo sensível, magoada. Pô, por que falou assim comigo? Jesus falou forte: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus falou forte com a mulher cananeia: é certo eu tirar dos filhos para dar quem? Aos cachorrinhos? Ela não ficou: poxa, me chamou de cachorrinha, tadinha de mim, pô, tô magoada, corta aqui, tô de mal. Não, elas foram em frente. A vida é dura, e você se depara na vida com muitas pessoas grossas, duras. E se você for fraco na vida, sensível demais, você vai ser uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimentos, de tristezas. A vida é dura. Jesus quer filhos fortes, não sensíveis. A Bíblia diz que o povo que conhece Deus é forte e ativo, não é fraquinho não é sensívelzinho não. Não importa como falam com você, siga em frente. Jesus não disse que não ia fazer. Escute isso. Jesus disse assim: que tenho contigo, mulher. Olha o que ele disse aqui, ó, na parte B do versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. Olha para mim, por favor, pessoal. Eu sei, e eu bato bem nessa tecla, que nós seres humanos queremos as coisas na nossa hora. Jesus não disse assim: eu não vou fazer nada. Ele disse: não é chegada a minha hora. Ele quis dizer o seguinte: espera que na hora certa eu vou fazer, vai chegar a hora. Maria, usando uma fé inteligente, olha o que ela disse no versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe o que ela estava ensinando aqui? Obedeça a ele.
que chega a hora do milagre. Obedeça a Ele, que uma hora Ele honra. Obedeça a Ele, que vai chegar a sua hora. Ela não ficou desanimada, ela não ficou ansiosa, ela só falou para os serventes: ó, tudo que Ele pedir, tudo que Ele mandar, faça, só obedeça, não questione, só faça, obedeça o que Ele mandar. Jesus não tinha feito milagre nenhum ainda, esse foi o primeiro milagre. Ali Ele começou a fazer os milagres. De repente você não alcançou ainda o milagre de Deus, que Ele começa a fazer milagres na sua vida hoje, ou a partir de hoje. Você comece a viver um tempo de milagres, que você comece a ver o sobrenatural, que você comece a ver Deus fazendo coisas que nunca fez na sua vida. E Ele pediu para que os serventes, diz assim, ó, versículo 6: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, o que é que Jesus disse? Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Olha para mim, por favor. Tinham 6 talhas. Os serventes estavam ali, atentos ao que o Senhor Jesus ia pedir. Jesus disse: encha de águas. Eu não sei o que Jesus tem pedido para você. De repente Jesus tem pedido para você se encher do Espírito Santo, você não valoriza o Espírito Santo. De repente Ele está pedindo para você se encher de confiança, você está cheio de dúvidas. De repente Ele tem pedido para você se encher de fé, e você está cheio de medo. O Senhor Jesus disse: enchei de águas. Era difícil para eles, mas eles foram lá, encheram as talhas. Tem momentos na nossa vida que são difíceis, são momentos pesados, onde você tem uma responsabilidade toda de uma casa, onde você tem que fazer várias funções, onde você não pode contar com ninguém. Tem momentos que são críticos, tem momentos que são pesados, que você tem que fazer bico, que você tem que correr de um lado, você tem que correr do outro, você tem que bater o escanteio, você tem que cabecear, é uma guerra. Mas esse momento passa. Obedecendo a Deus, Ele muda a situação. Você não pode desanimar nesses momentos difíceis. Ele falou: encha a talha. As talhas, eles não ficaram: mas para quê? Eu vou colocar água? A gente está precisando de vinho. Jesus não disse: vai lá e pegue uvas. Não. Ele disse: encha de água. Eu sei o que eu estou fazendo. De repente você está aqui e sua vida está uma água. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Você está vivendo uma vida aguada, uma vida difícil, um momento crítico. Mas o Deus que te trouxe aqui, Ele te trouxe para transformar a sua vida. Ele não trouxe você aqui para brincar com sua fé. Ele trouxe você aqui para transformar o que precisa ser transformado. E Ele tem poder para isso. Ele é Deus que transforma maldição em bênçãos, água em vinho. Ele é Deus. E eles pegaram a água e encheram aquelas talhas. Eles encheram, eles obedeceram. A hora chegou porque eles obedeceram. Se você continuar obedecendo a palavra de Deus, vai chegar a sua hora. Vai chegar a hora de você experimentar essa transformação. E Ele vai fazer de dentro para fora. Ele transformou no melhor vinho. Ele transforma o ser humano na melhor versão do ser humano. Porque Ele faz o ser humano nascer de novo. Ele faz o ser humano receber o Espírito Santo. Ele faz o ser humano ser dele. Ele não transforma para pior. O mal que transforma para pior, Ele transforma para melhor. Agora, olha que interessante. Parei no versículo 8. Diz assim: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, lê alto agora, não sabendo de onde viera, sabem, olha só, que o sabiam os serventes que tinham tirado o que? Água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem,
então inferior, mas tu guardaste até agora o quê? O bom vinho. Olha para mim, vamos aprender aqui uma coisa. Quando ele transformou aquelas águas em vinho, ele pediu para levar para o mestre-sala. O mestre-sala é que era especialista, que provava, que dava o ok, que dizia assim, ó, pode servir, tem qualidade, tem condições de servir nessa festa esse tipo de vinho. Quando ele provou, ele ficou sem entender, porque ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Quando Deus te abençoar, muitas pessoas vão ficar assim, mas como é que pode? Mas como é que aconteceu isso? Eu não entendo como é que ela está vendendo tanto, como é que está dando tão certo para ela. Eu não entendo como é que ela está agora subindo na vida. Vão ficar sem entender, porque vai ser Deus que vai fazer. Ele não entendia o que eles tinham, o que Jesus tinha feito, porque a cultura, o costume deles era servir o bom vinho nos últimos dias, pegava o vinho inferior para terminar a festa sem faltar vinho. O melhor era no começo, não era no final. Mas Jesus estava ali e fez o melhor vinho aparecer. Eu creio, pessoal, que Jesus vai fazer aparecer o melhor nesse final de ano, nesses últimos meses do ano. Ele vai trazer o melhor. Ele sabe trazer o melhor. Ele tem poder para trazer o melhor. Ele tem poder para trazer os melhores clientes para você, os melhores negócios para você. Ele tem poder para fazer isso. Ele trouxe o melhor vinho e ficaram sem entender. Mas como? O mestre de sala falou, eu não estou entendendo. Você guardou o melhor. E ele não fez uma multiplicação numa talha só não, num pouquinho de água só não. Ele não supriu só a necessidade não. Ele fez muito vinho. Ele fez para sobrar. Ele trouxe você aqui para te abençoar de uma maneira, você não vai ficar vivendo essa vida regradinha, contadinha, e não pode gastar nada mais, isso eu não posso, que vai faltar no final do mês, não. Ele vai fazer sobrar. Diga, vai sobrar. Ele transformou a água em vinho, a ponto de sobrar, de acabar a preocupação com vinho. Ia ter uma vergonha grande para aquele casal. Tem casais aqui que está uma guerra, mas Deus não vai deixar vocês serem envergonhados mais não. Em nome de Jesus, olha para o seu marido aí falando, não vamos ser mais envergonhados não. Olha para a sua esposa, Deus não vai deixar nós sermos envergonhados não. Porque Deus trouxe você aqui para sobrar, para abençoar, para multiplicar, para transformar a situação. Amém? Aquele casal ia ficar envergonhado, já ia começar mal. Mas Jesus apareceu ali. Jesus estava ali. Ele honrou a fé de Maria. Maria não falou, ó, eu vou fazer. Não, é Ele que faz. Obedeça a Ele. Quem faz não é a igreja, não é o bispo. Quem faz é Jesus. E se você obedecer a palavra de Jesus, Ele faz, porque Ele nunca falhou. E Ele falou, não entendo, vocês guardaram o melhor para o final? O melhor para o final? Nunca vi acontecer isso. Que no seu ramo, que onde você trabalha, aconteça com você o que não acontece com os outros. Que em nome de Jesus Deus faça isso. Olha só, para terminar, olha só, versículo 11, Jesus, o que é que diz aí? Principiou o quê? Assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos o quê? Creram nele. Eu creio que Deus vai dar sinais na sua vida. Ele começou a dar sinais para que outras pessoas venham crer em Deus. Um Mateus chegou para um membro da igreja que era viciado e falou, você crê em Jesus? Ele falou, creio. Rapaz, você crê em Jesus? Você crê que Ele é Deus? Creio. E ele transforma água em vinho. Ele falou, nunca vi transformar água em vinho. Eu já li. Mas ele transformou um viciado em uma outra pessoa que eu sou hoje. E aquele dinheiro que eu gastava em drogas, hoje eu gasto com a minha família. Hoje eu patrocino a obra de Deus. Amém? Deus quer fazer coisas na sua vida para que outros venham crer nele. E para outros crerem tem que ser sinais, tem que ser milagres, tem que ser transformações, tem que ser coisas grandes. E nós vamos clamar agora para que isso aconteça. Fique em pé no seu lugar. Você vai clamar agora. Você vai falar com Deus agora. Acabar o vinho ali era
algo muito vergonhoso. Como você que viu acabar o dinheiro, os recursos, quando você começou a obra, e a obra está parada, não é vergonhoso? É. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Estava faltando vinho. Maria falou com Jesus. Você vai falar com quem? Com Jesus, ele está vivo. Você vai falar com ele. Ela falou, acabou o vinho. E ele entrou em ação. Ele entrou em providência. E ele fez mudar. Ele vai transformar o que tiver que transformar. Ele vai abençoar o que tiver que abençoar. Mas você vai falar com ele agora com toda a sua fé. Você vai crer. Você vai crer nesse mesmo Jesus que evitou uma vergonha para aquele casal, para aquela família. Ele vai evitar, em nome de Jesus, que você seja envergonhado. Eu não sei o que você está com medo de acontecer, preocupado. Eu não sei qual é a situação que foi exposta. De repente poderia até ter ali no casamento pessoas loucas para ver o vinho acabar. De repente tem gente torcendo para você ser envergonhado, mas Deus não vai deixar não. De repente tem gente torcendo para acabar certas coisas na sua vida, mas Deus não vai deixar acabar não. Pelo contrário, Ele vai fazer sobrar. Nós vamos clamar agora, nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos invocá-lo, mas Ele vai atender. Levante suas mãos agora e comece a falar com Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que está vivo, que transformou água em vinho, faça, meu Pai, a vergonha acabar. Faça, meu Pai, a transformação acontecer. Não deixe a vida dessa pessoa continuar uma água sem gosto, sem sabor, sem cor. Não, meu Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode mudar o que ninguém pode. O Senhor pode fazer o que ninguém faz. E eu te invoco agora, meu Pai. Age, meu Deus, age, meu Pai. Que chegue a Tua hora na vida dessa criatura que tem obedecido, que tem crido, que tem vivido momentos pesados, tensos, momentos, meu Pai, difíceis. A quem está, meu Deus, carregando uma responsabilidade tão grande, e de uma empresa, de uma família, de filhos, a quem está numa responsabilidade grande, com funcionários, com compromissos, a quem está vivendo de bico, a quem está, meu Pai, se desdobrando de um lado, de outro, correndo para lá, correndo para cá, mas ela crê, meu Pai, que esse momento vai passar. Ela crê que essa situação vai mudar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o mesmo Deus do passado. Aquela família acertou, convidando Jesus para aquele casamento, e este povo está aqui, convidando o Senhor para entrar na vida dele, na luta dele, nas batalhas dele. Então vem agora, Senhor Jesus, mudar o que precisa ser mudado, transformar agora a miséria em prosperidade, a fraqueza em força, o medo em coragem, de tal maneira que ninguém vai sair daqui para continuar vivendo do mesmo jeito. Tem gente aqui, meu Pai, que tem enfrentado zombaria, piadas de mau gosto. Tem gente aqui, meu Deus, atuando fora do seu ramo, fora da sua área, porque a necessidade impõe que essa pessoa faça alguma coisa, mas o Senhor não vai deixá-la envergonhada, humilhada, frustrada, não. Eu não sei como foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, mas a partir desse mês, a partir de agosto, o Senhor vai trazer o melhor para esse povo. Porque a necessidade impõe que essa pessoa faça alguma coisa, mas o Senhor não vai deixá-la envergonhada, humilhada, frustrada, não.
irmão. Eu não sei como foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, mas a partir desse mês, a partir de agosto, o Senhor vai trazer o melhor para esse povo, as melhores vendas, os melhores contratos, os melhores clientes, as melhores oportunidades, que essa pessoa receba a melhor notícia da vida dela, que ela termine 2025 glorificando o teu nome, mostrando a tua grandeza, que até quem um dia duvidou, que até quem um dia falou mal, criticou, passe a crer, meu Pai, através do testemunho dessa gente. Meu Deus, tem casais aqui que estão de mãos dadas, meu Pai, porque não aceitam essa afronta, essa ameaça. Tem gente aqui, meu Deus, que está sendo ameaçado de ser despejado, uma miséria na casa dela, o filho pedindo pão. Acaba com essa miséria, acaba com essa vergonha. O Senhor transformou aquela água em vinho, transforma a vida financeira dela. Meu Deus, o Senhor é o Deus de providência, então faz um milagre, meu Deus. Nós não sabemos de onde vai vir, mas o Senhor é Deus, o Senhor é fiel e vai trazer a resposta. Levante as mãos, não diga nada agora, só levante suas mãos. Pai, o Senhor sabe que tem mãe aqui, pai aqui, que não está tendo condições de dar o de melhor para os filhos. Há quem queria dar um salário melhor para os funcionários, os colaboradores. Há quem queria ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó que tem uma idade. Há quem está vivendo um momento que ela nunca imaginou que ia passar a viver. Tem horas que parece que não tem saída, mas eu sei que tem. Eu sei que o Senhor vai agir. Não diga nada. A falta daquele vinho ali ia fazer aquele casamento ter problemas. A falta de dinheiro tem deixado esse marido nervoso, essa mulher impaciente. A falta de recursos tem trazido brigas, tem feito essa pessoa passar cada coisa que ela não aceita. Senhor, ajuda essa gente. Imagine a alegria daquele esposo quando soube que tinha vinho da melhor qualidade. Até o fim da festa ainda ia sobrar. Aquela talha tinha um valor com água e outro valor com vinho. Em nome de Jesus, meu Pai, como o Senhor fez no passado, faz no presente, faz na vida dessa pessoa. Ela levanta as mãos para os céus, porque é de onde ela espera alguma coisa. Não dá para esperar de ninguém a não ser de Ti. Tira dela o medo de acontecer o pior. Não deixa ela ter medo de dar errado, mas que ela saia daqui cheia do Teu Espírito, da certeza que vai dar certo. Quando o Senhor falhou com alguém que confiou em Ti, o Senhor nunca falhou, nunca vai falhar, nunca errou. Nós cremos em Ti. Te buscar nos abençoa. Quando Uzias te buscou, o Senhor fez prosperar. O Senhor não depende de nós, mas nós dependemos de Ti. Pai, se manifesta, Pai, e já começa de dentro para fora. O vento tem balançado o barco dessa criatura,
e ela não pode naufragar. Coloque as mãos na altura do teu coração, em nome de Jesus, meu Pai. Bendita a hora que aquela família convidou o Senhor. Se o Senhor não estivesse ali, a coisa ia ficar feia, mas o Senhor estava. Se essa pessoa não tivesse te buscado, a coisa ia ficar horrível, mas ela te convidou. Convida Ele para morar na sua vida, convida Ele para continuar com você, lá fora, nos seus desafios, no seu dia a dia. Eu não sei o que estava faltando, mas eu creio que Ele já está honrando. Que Ele seja com você, que em nome de Jesus você creia, que as palavras duras que você tem ouvido não tire suas forças, que essas situações difíceis não roube a sua fé, que você continue obedecendo a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na dureza, mas que em breve você veja a sua hora chegar, a hora de Deus abençoar chegando. E quando tiver tudo transformado, muita gente não vai entender, mas você vai dizer: foi Deus que honrou, foi Deus que abençoou, foi Deus que colocou a mão, foi Deus que me ajudou, e hoje eu estou no melhor, para a glória dele. Que você tenha condições em breve de dar o de melhor para a sua família, de viver no melhor. O Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Meu Pai, traz o melhor para quem está te ouvindo e glorifica o teu nome. Levante as suas mãos, levante. Meu Pai, tudo de ruim que tem vindo contra ela, tudo de ruim que tem vindo contra essa pessoa, transforma em bênçãos, transforma a inveja em vitórias, transforma a perseguição em bênçãos, transforma a maldade que está vindo contra ela no que é bom. O Senhor transforma. O Senhor transformou água em vinho, maldição em bênção. Transforma, meu Pai, e exalta o teu nome. E aquelas pessoas que querem ver ela envergonhada, aquelas pessoas que estão torcendo para faltar, aquelas pessoas que estão torcendo para acontecer o pior, aquelas pessoas que estão torcendo para ver a vergonha delas, que elas vivam muito tempo. Nós não queremos o mal delas, que elas vivam um bom tempo, para ver, meu Pai, quando a hora da transformação chegar e o teu nome venha a ser glorificado. E você que crê que isso vai acontecer, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Tu és o mesmo do passado. Receba as palmas, a honra, a glória que esse povo oferece a ti. Graças a Deus. Olha para mim, que viva muito tempo quem quer que aconteça o pior para você. Quem espera que você vai ser envergonhado, que viva muito, até ver a hora de Jesus transformar a sua vida, porque Ele não vai falhar com você não. Ele é com você e vai dar tudo certo. Você vai ver transformações na sua vida, sinais na sua vida a partir de hoje. Olha esse versículo de Salmo 127, 1. Leia aí comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. 2. Lê alto. Inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de quê? De dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Na atualizada diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Olha para mim, por favor. Eu não quero que você lute em vão. Eu não quero que você acorde cedo e durma tarde em vão. Eu não quero que você trabalhe em vão. Eu não quero que o mal te toque. Não adianta você buscar todas as proteções, se Deus não guardar, não adianta nada.
Tem gente que foi morar num condomínio bem seguro, e quem destruiu os pais foram os próprios filhos. Sim ou não? Você já viu cada coisa. Se Deus não guardar, mas se Deus guardar, ninguém toca não, tá? Você pode ser fiel a Deus, que Ele vai guardar você. Você vai estender as mãos na minha direção. Que o Deus que te trouxe te leve em paz. Que o seu retorno para casa seja uma bênção. Que sua noite de sono seja maravilhosa. Que a sua semana seja a melhor de todas. E que Deus seja contigo, com a sua família. Que Ele te livre de todo mal. Que até o que está para dar errado dê certo. E se você crer, diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Desculpe de alguma coisa. Vamos com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 4. E depois vamos ler o livro de Números 12. Êxodo 32, versículo 1. Quem já achou? Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora de nós te ouvirmos. Fala conosco e nos abençoe através da tua palavra. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Dá ouvidos para o teu povo te ouvir. Dá entendimento para compreenderem o que vai ser falado. Não deixe o diabo roubar com a distração, com o sono, com a preocupação, a palavra que vai ser semeada. Que caia na boa terra e que produza muitos frutos. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós falamos sobre o quanto faz a diferença na nossa vida ter a presença de Deus. Lembra disso? Falamos que com o cajado Moisés destruiu o Egito. Mas não foi só Moisés que fez a diferença com a presença, não. Davi com uma pedra derrubou o gigante. Gideão com os 300 venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente, uma multidão. Mas eles não venceram por causa de cajado, pedra ou 300. Eles venceram por causa da presença de Deus que foi com eles. Quando a presença de Deus é com você, você faz a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você pode ter muitos concorrentes maiores, mais fortes, concorrentes até desonestos, mas a presença de Deus na sua vida te dá vitórias. Quando o povo de Deus estava no Egito, os egípcios estavam nas trevas, o povo de Deus estava na luz. Os egípcios sofriam com doenças, o povo de Deus estava com saúde. Os egípcios viram os animais morrendo e as pragas atingindo eles, o povo de Deus viu Deus guardando eles. A presença faz a diferença. Muitas pessoas vêm à igreja querendo bênçãos e não valorizam a presença de Deus, e isso é um grande erro. A presença de Deus sempre fez e sempre vai fazer diferença na vida do ser humano. Agora entenda uma coisa. Hoje nós vamos falar por que eu preciso da presença de Deus para viver nesse mundo. Por quê? E o que eu preciso fazer, deixar, abrir mão para Deus me levar a viver a vida que Ele tem para mim. Como eu posso viver o que Deus tem para mim? Quais são os ornamentos que eu tenho que abrir mão para Deus fazer o que Ele quer? A Bíblia diz assim em Êxodo 32, versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Acercou-se de quem? De Arão. E disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito,
Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha para mim, por favor. Vamos aprender com os erros do povo de Israel, para não cometermos os mesmos erros. Vamos aprender com Moisés, que valorizou a presença. Vamos pensar agora: quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. Moisés vai subir o monte de Deus, o monte Sinai, e diz assim: Arão, tome conta do povo, está tudo nas suas mãos. Moisés confiou na mão de um parente, Moisés confiou na mão do irmão dele e subiu. Ficou lá 40 dias. O povo não conseguiu entregar uma coisa que muita gente não consegue: a ansiedade a Deus. E a ansiedade foi tão grande que eles começaram a pressionar Arão e falar: Arão, faz um Deus para a gente, faz um Deus para a gente. E Arão mandou eles arrancarem os ornamentos da esposa, das filhas, os ornamentos de ouro que eles trouxeram dos egípcios, que Deus deu a eles, e ele derreteu e transformou num bezerro. Deus disse: Moisés, desce, o povo se corrompeu, eu não vou com esse povo. Quando Moisés desceu, Moisés não imaginava o que o povo estava fazendo. Quando Moisés desceu, se deparou com todo mundo numa festa, nus, diante de um bezerro, dizendo que o bezerro era o Deus deles. Aquilo foi um choque muito grande. Aquilo foi uma decepção muito forte. Aquilo doeu em Moisés, porque ele confiou no irmão dele. Mas quando você tem a presença de Deus, você pode ser decepcionado por estranhos ou por familiares, que você continua seguindo em frente. Moisés não fez mal para o irmão dele. Deus disse que ia matar todo mundo. Moisés orou pelo irmão dele, para Deus dar uma chance. Quando a pessoa tem a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro dela, mesmo as pessoas decepcionando ela ora por essas pessoas. O que Arão fez foi muito forte. E tem gente aqui que sofreu muito, gemeu, doeu, ver o que um irmão, uma irmã, um familiar, um sócio, uma pessoa que ela ajudou, fez com ela. Decepcionou, aprontou. Uma pessoa que você colocou tudo na mão dela, confiou nela, acreditou nela, e em troca essa pessoa te decepcionou, te traiu. Moisés passou por isso. Entenda, na sua caminhada de fé, você vai ter decepções com familiares, você vai ter decepções com pessoas que você ajudou, você vai passar por situações constrangedoras até dentro da sua família. Mas a presença de Deus é algo tão forte que qualquer coisa que fizerem contra você, a presença de Deus não deixa você ser destruído. A presença de Deus continua te dando forças para você ir em frente, ao ponto de você conseguir orar e até ajudar pessoas que te prejudicaram. Isso aconteceu com os homens de fé do passado. Não foi só com Moisés. Isso aconteceu com José, e nós já falamos sobre José,
que Deus abençoou tanto, que aquelas pessoas, todas que fizeram mal a José, vieram depender de José. E José ajudou todas elas e não fez mal a nenhuma delas. Porque a presença de Deus nos dá condições de passar por decepções. A presença de Deus nos trata, a presença de Deus nos conforta, a presença de Deus nos dá condições de superar, de maneira que você não guarda nada contra ninguém, a ponto das pessoas falar assim, as pessoas que sabem do caso, que você se prejudicou, que você sofreu, que você tomou prejuízos, que você recomeçou, que você passou por uma situação difícil por causa daquela pessoa, e chegam a dizer para você: como é que pode, você é bobo, você esqueceu o que ela fez. E você diz assim: ó, o que ela fez de ruim, Deus transformou em bênção, e o que eu tenho eu dou para ela, ajudaria de novo. Amém? A presença de Deus te dá essa condição. A presença de Deus é tão forte que as pessoas que não conhecem a sua história em relação à pessoa que te fez mal, nem imagina o que você passou por causa daquela pessoa, e você nem conta, porque você está resolvido dentro de você. A presença de Deus te dá essa condição. Então José ajudou Faraó no sonho dele, José ajudou os irmãos, ele ajudou todos, porque Deus permitiu. E Moisés foi orar por Arão. Quando a decepção é com estranhos, não é fácil. Mas quando é com familiares, é mais difícil ainda. Quando envolve sangue do seu sangue, quando envolve pessoas que deveriam ser por você, mas é contra você, é diferente. Então você tem o Moisés, que por causa da presença de Deus, por isso que você entende que ele fez tanta questão da presença de Deus, porque ele sabia que não ia ser fácil. O irmão dele falhou legal, e Deus disse assim: olha, o Moisés, manda o povo tirar os ornamentos. Se o povo tirar os ornamentos, então eu vou continuar com o povo, mas enquanto eles não tirarem, eu não vou ser com eles. O que precisa ser tirado da sua vida para Deus poder ser com você? Talvez a ansiedade que você não deu para Deus ainda, talvez o seu orgulho. Você sabia que o orgulho te prejudica? Te prejudica com Deus e te prejudica na vida. Por quê, bispo? Porque o orgulho faz você não aceitar ouvir a verdade. O orgulho faz você afastar de você pessoas que deveriam estar perto, que te falam a verdade, mas você afasta quem não deve e aproxima pessoas mentirosas, bajuladoras, porque você gosta de ouvir o que te agrada. Você não consegue conviver com quem te fala a verdade. Você consegue conviver com pessoas que ficam concordando com tudo que você faz, e quem te incomoda você se distancia, quem fala a verdade, quem te confronta você não aceita. Mas isso é orgulho. De repente você é uma pessoa que não pode ter muita coisa, porque quando você começa a ter, você começa a se achar superior aos outros. E você não pode medir a sua vida com Deus, nem você pode se achar porque você tem alguma coisa. A vida com Deus não se mede pela vida econômica. Tem gente que está enfrentando a maior luta aqui, a maior luta econômica, mas está firme com Deus, e ela sabe que ela vai glorificar Deus também na vida econômica. Ela não conquistou ainda, está prometida a terra, mas ela vai tomar posse, porque ela crê. Tem gente que está com Deus só enquanto está tudo bem, maravilha, está tudo dando certo, ótimo. Mas tem gente aqui, ó, que está enfrentando a maior guerra, mas não larga Jesus, porque ela está firme com a presença de Deus, com o caráter de Deus. Ela tem compromisso com Deus. Ela já passou mais lutas depois que ela conheceu a fé do que lá fora, mas ela está firme. Está dando para você entender? Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela não consegue guardar nada contra ninguém. Ela pode sofrer as coisas mais absurdas, ela pode se decepcionar com quem ela nunca pensou que ia se decepcionar, com o braço direito dela, com o braço esquerdo dela, com pessoas que deixam ela na mão, e ela, meu Deus, e agora? Daqui a pouco o Espírito Santo ajuda, ela consegue resolver tudo, porque
Porque a presença de Deus substitui qualquer pessoa, e ninguém substitui a presença de Deus. Quando a pessoa tem a presença de Deus, pessoas ficam contra ela sem ela ter feito mal nenhum. E o Espírito de Deus faz ela ter entendimento que não é culpa dela a pessoa está contra ela, é porque a pessoa se incomoda com a presença de Deus que está nela, porque não tem motivo para a pessoa querer algum mal contra ela. E ela chega a ajudar, e ela chega a ter pena. Porque se essa pessoa pensa que vai destruir quem tem a presença de Deus, não consegue. A pessoa pensa que você não está comendo, que você não está dormindo, que você não está tendo paz. Mas a presença de Deus não deixa ninguém roubar sua paz, roubar seu apetite, roubar seu sono, porque a presença de Deus te guarda. Quando você tem a presença de Deus, você é muito forte. Você é mais forte do que qualquer situação que se levanta contra você. Quando você não tem a presença de Deus, você é muito sensível. E na vida você encontra pessoas duras, grossas, estúpidas, agressivas, pessoas feridas que querem te ferir. Quando você não tem o Espírito de Deus, você é muito frágil. Qualquer coisinha, você estraga seu dia, você estraga seu final de semana, você desequilibra emocionalmente, você deixa as pessoas que emprestam a boca ao diabo para te machucar, você deixa entrar em você, por falta de discernimento. Porque se você tivesse o Espírito de Deus, as pessoas iriam até falar, mas entrava no ouvido e saía pelo outro, porque você não ia deixar elas te machucarem. Tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são malignas, elas emprestam a boca ao diabo, mas você não empresta o seu ouvido ao diabo, você empresta o seu ouvido a Deus. Está dando para você entender? Quando você tem o Espírito de Deus, é totalmente diferente a sua vida, totalmente diferente. O que destrói os outros não te destrói. Você não vai atrás de quem fala mal de você, você não fica preocupado, você entrega na mão de Deus. Aquelas pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram, nós já falamos que você entende, você tem discernimento, que Deus permitiu elas não te ajudarem, mas você vai ajudar elas. É diferente, você não fica com mágoa. Ela podia e não te ajudou, você pode ajudar ela. Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque o Espírito de Deus está dentro de você e fala com você. Não é um bezerro que guia você, não é um bezerro que tem boca e não fala. Deus é um Deus que fala, Ele quer falar, Ele quer guiar. É isso que Deus quer. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. O Espírito de Deus, Jesus diz que nos dirigia acerca de todas as coisas, Ele te dá direção. Por isso que você vê pessoas aqui sem estudos, falando tudo errado, mas ela fala: Deus me deu uma direção, eu tive coragem, deu certo, montei, abri e estou arrebentando, por causa do Espírito de Deus. Até na hora de dar testemunho, elas querem glorificar Deus. Nada pode com o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, Moisés teve essa decepção com o irmão. Mas depois você vai ler em casa, Números capítulo 12, do 1 ao 13, você vai ver que a própria irmã não gostou do casamento de Moisés, e estava dentro da tenda falando mal do irmão. Miriam, Deus ouviu, porque você não precisa ficar discutindo com ninguém, você não bate boca com ninguém. Quando você tem o Espírito de Deus, você entrega na mão de Deus, você segue sua vida. E Deus ouviu e chamou eles para conversa. E quando Miriam veio, Deus colocou uma lepra nela. Arão ficou desesperado, pediu para Moisés orar. Sabe o que Moisés fez? Pediu para Deus para limpar ela. E Deus deixou ela 7 dias com lepra para ela aprender. Era irmã dele, mas estava falando mal dele. Ele nem sabia, mas Deus estava ouvindo. Porque quando você tem o Espírito de Deus, Deus é que toma a sua dor, Deus é que guerreia a sua guerra, Deus é que luta as suas batalhas. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você arrebenta, porque você é forte, você colhe tudo que você planta. Sabe por quê? A Bíblia fala em Gálatas 6:9 que não cansemos de fazer o bem,
Porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. A presença de Deus não deixa você desanimar. Você enfrenta lutas e as lutas não te param. Você enfrenta momentos difíceis, mas você sabe que você vai viver tudo que Deus tem para você, e é grande. Então você vive o sobrenatural. Você crê no Deus que faz coisas que ninguém entende. Ele pegou um escravo, colocou como governador. Ele pegou um homem de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Ele pega você do nada e faz você ir lá em cima. Sabe por quê? Porque você valorizou Ele. Agora você tem que abrir mão dos seus ornamentos, das mentiras, das falsidades. Tem gente aqui, se tiver uma brecha para ganhar dinheiro, passa por cima de qualquer um. Tem gente aqui que se vacilar com ela, te passa a perna, e está dentro da igreja. Deus quer que você abra mão de todos os ornamentos, de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Ele, para Ele poder trabalhar com você. De repente você precisa ser sarado. Você tem coisas contra a sua família, você tem coisas contra pessoas que você sempre joga essa conversa. A culpa de fulano, eu estou nessa porque é de Beltrano, eu estou nessa porque é de fulano. Não. Enxergue, olhe para você. Esse homem que deu testemunho ficou quantos anos olhando para ele? Olhando para os outros? 20. Mas um dia ele olhou para ele. O bichinho era enganador, rapaz. O da Paraty. Não vou esquecer nunca mais esse testemunho. Onde eu for falar. Mas você viu o que Deus está fazendo? Você não imagina o que Deus tem para você. Não passa na sua cabeça o que Deus tem para você. Eu quero que você viva o que Deus tem para você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Izifasitele nilang ngibukile ngaphuma olungisukale lithuba lokuqaphela ubuhle sintweni esilule indlela umhlaba ophenduka ngayo Bensinokuhlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana uphefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile siyandisa sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu Bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke akuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhle obungatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke okuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo
izinto lokunanyela kuthi zinqondo